O tiro ecoou ao longe, fino como a lâmina do vento que atravessa a campina. O som rasgou o silêncio matinal e, por um instante, Mason achou que era a própria lembrança de um dia que não voltaria. Quando se aproximou, viu a cascavel estirada no pó, o corpo marcado pelo impacto do projétil, a cabeça ainda arqueada em desafio. Mason inclinou-se, sentiu o calor do metal da arma na mão e, sem olhar para trás, caminhou até o morro onde o carvalho erguia sua copa. Ali, a terra ainda estava assente sobre uma lápide simples, Abigail Ellis. A cerâmica do retrato refletia a luz do sol, e o nome, gravado em letras limpas, parecia quase recente, embora meses e anos tivessem passado como as estações. Ele deixou a pistola apoiada na sela, e por um gesto quase ritual, limpou com a manga o pó das letras do seu juramento silencioso: nunca mais amar. Não foi uma promessa feita para os outros. Foi um voto que nasceu do último suspiro dela, do silêncio que ficou no quarto, do som do leite azedando no alambique, porque ninguém mais lembrava de esquentá-lo. Mason acreditou. Acreditou que honrar Abigail era viver só, aprumar as coisas do rancho, manter intactas suas memórias como quem guarda um altar. O rancho era aquilo: marcas de sol na madeira, o rastro das ferraduras no pasto, o pequeno caderno de contas onde Abigail, quando podia, riscava datas com a caligrafia miúda que ele lembrava antes de qualquer outro som. Hector e Maria estavam no celeiro quando Mason os encontrou. Hector ergueu a cabeça. Demorou um segundo a reconhecer o dono. Maria segurava um pano com aquilo que havia sobrado do Brest. Um pedaço de pão duro, agora refeito em migalhas para as galinhas. Eles notaram a expressão austera no rosto de Mason, a mão sobre a sela, e não perguntaram sobre a serpente. Conheciam as coisas do rancho como conheciam a própria respiração. Se Mason matava uma cascavel, era como se travasse um diálogo com a própria terra. Voltou mais cedo da cidade, patrão? Hector perguntou, voz baixa, sem curiosidade inconveniente. Com coisas, Mason respondeu. A palavra cobria mais do que mantimentos. Havia lacres, contas, um saco de farinha e um rolo de papel com notícias que ele nunca conseguia ler por inteiro sem sentir que as letras choravam a ausência dela. A rotina do rancho era um rito de ocupação contra o vazio. Ao amanhecer, Mason trançava as rédeas. Ao meio-dia, contava as cabeças de gado. Ao crepúsculo, conferia portas e trancas. À noite, ele se sentava defronte ao retrato de Abigail, tocava a borda da moldura e lia como quem recitasse um código de sobrevivência o que ela escrevera em seu pequeno diário. Planos de professores itinerantes, mapas desenhados às pressas, uma lista de nomes e datas. O sonho de levar alfabetos a crianças de fazendas e povoados. Mason guardava aquelas páginas dobradas numa caixa de madeira que havia feito com as próprias mãos. Era o único baú onde aceitava carregar o passado. Quando descia à cidade, a viagem era uma sucessão de cheiros e rostos conhecidos. A poeira do caminho se assentava nas abas do chapéu, as rodas da diligência deixavam marcas no cascalho, e na praça, a prefeitura erguia sua fachada de madeira pintada, onde o sino tocava aos domingos. Sheriff Tom Blackwell costumava estar na porta da estalagem, conversando com comerciantes, trocando notícias, sempre com um olhar que misturava autoridade e amizade. Era ele quem convocava homens para resolver brigas. Era ele quem lembrava a Mason de não se isolar em demasia. Lembretes que Mason recebia como se fossem sopros alheios ao voto que fizera sobre a terra. Naquela manhã, em que a cascavel morreu ao som do choque metálico, Mason tomava a trilha para a cidade com uma lista em mãos, quando ouviu um estalo muito diferente. O rangido brutal de uma roda que se partia, a madeira se despedindo do eixo como se fosse velho e cansado. Um carroceiro desacelerou, soprou para os cavalos, mas o estrago era óbvio. Puxando a rédea, Mason viu o vagão tombado ao lado do córrego, um pequeno rebuliço de panos e mão S. Uma criança chorava, os adultos olhavam atônitos. Foi a visão de uma pequena figura que chamou a sua atenção. Uma mulher, agitando uma manta, olhos óbvios, postura firme. Havia em seu rosto uma determinação que não combinava com o desalento do viajante. Ela se apresentou sem cerimônia. O eixo quebrou. Posso consertar? Não era um pedido. Era uma constatação acompanhada da mão já ocupada em puxar ferramentas de uma caixa que parecia ter viajado mais do que o próprio vagão.
Mason encostou o cavalo, sentiu o cheiro do óleo e do couro na direção do corpo que fazia o trabalho. A mulher tinha um xale apertado no pescoço, um broche prático e botas já marcadas pelo pó de estradas. Havia livros enrolados sob o cobertor do vagão, tiras de pano onde se via tinta e páginas rabiscadas. Era uma professora viajante, uma daquelas que percorriam vilarejos com mapas, cânticos e giz. Não é um trabalho para mãos delicadas, Mason disse, seco. Não era hostilidade, era apenas uma constatação de que o mundo dividia funções e cada um tinha as suas defesas. Mãos delicadas também servem para segurar lápis, senhor. Ela retrucou, com um leve sorriso que desafiava a dureza do pó no rosto. Mas servem também para martelar, se for preciso. Meu nome é Grace Newberry. Venho para a cidade. Tenho cartas de apresentação. O vagão pertence a crianças que esperam por uma escola. Havia algo em sua voz que o perturbou mais que qualquer lembrança. Firmeza sem necessidade de encenação, competência sem presumir superioridade. Mason sentiu a antiga rigidez no peito inclinar-se, não por vontade, mas por magnetismo. Alguém que vinha ao mundo com objetivos e mãos para executá-los, lembrava-lhe de Abigail em traços que doíam e também confortavam. Eles trabalharam juntos. Mason levantou a roda, ajeitou poleiros e mediu o eixo com a atenção de quem conhece o som do metal e o que ele reclama. Grace passou um pano nas mãos, alinhou livros e fez perguntas sobre rota e matrícula, como se organizasse não apenas uma viagem, mas a vida com a clara intenção de enraizá-la em crianças. Ele não perguntou onde aprendera a consertar rodas. Ela não perguntou por que ele vinha e ia e retornava sempre com os olhos duros como pedras. Quando finalmente o vagão foi colocado de volta, as crianças curiosas se aproximaram e tiraram o chapéu em reverência às ferramentas que consertavam o mundo. "Posso pagar com pão?" murmurou uma mãe, hesitante. Grace sorriu, aceitou o gesto, instruindo uma garotinha a pronunciar as sílabas de uma palavra simples, como se o próprio pagamento fosse o aprendizado. Mason permaneceu ali, observando. Havia algo dele que não queria ver, um voto enterrado sob o carvalho que se erguia no rancho. Mas quando Grace, antes de partir, passou por ele para dar um último aceno, deixou escapar uma frase que mexeu com a casca que o protegia. "Vai fazer frio nas noites que virão. Se precisar de lenha, eu posso organizar as crianças. Elas gostam de cortar pequenas toras para aprender a contar." Hector observou tudo à distância, coçando a barba, como quem colhe notícias para a mesa do jantar. Maria, que sempre conhecia o coração do patrão melhor do que ele mesmo, arregalou os olhos como se suspeitasse que algo diferente estivesse vivo ali. Quando Mason retornou ao rancho naquela tarde, trouxe mais do que um concerto no vagão. Trouxe uma palavra que ressoaria nas vides e no celeiro, uma sugestão de que algo além da rotina poderia existir, uma escola. A ideia parecia estranha na pradaria. A vida ali era de amanhecer, e ração e contas anotadas com cuidado, mas a menção de crianças, de alfabetos, de lápis e papel, coisas que Abigail amara, desarrumava as dobras que Mason havia feito para cobrir o luto. Ele fechou a porta do celeiro e, por um momento, deixou que os olhos pousassem no retrato. Abigail ali parecia ainda embutida do cheiro de lavanda que os lençóis guardavam. Mason acariciou a moldura e, por muito pouco, sentiu uma pontada de culpa por ter conversado com outra mulher. Guilty because he loved, more because he had made a promise. No entanto, a cidade não parou. As semanas que se seguiram trouxeram murmúrios e pequenos acontecimentos. Grace deixou cartas de apresentação com a senhora do armazém, conversou com Doc Miller sobre remédios para tosse de crianças e contou ao xerife que pretendia usar a antiga sala da igreja, onde havia bancos e um quadro que um dia servira para sermões, como sala de aula. Era tudo prático, terrestre, censos, lista de nomes, carvão para o quadro. Mason, por sua vez, continuou a cuidar do gado, mas começou a aparecer em eventos civis, não por vontade, mas por necessidade. O relógio do banco precisava ajustar-se, uma cerca precisava de conserto, e logo se viu participando de pequenas reuniões onde a voz de Grace era sempre organizada e direta. A comunidade reagiu com a curiosidade inerente a vilarejos de fronteira. Mrs. Taylor ofereceu chá, o prefeito Peterson, palavra de apoio. Algumas mulheres rezaram para que a presença de uma professora trouxesse cosas buenas às crianças.
Outros, no entanto, cozinhavam desconfiança. Mulher sozinha na trilha, livros demais na carroça. James Wilkins e sua família, recém-chegados, observavam de longe, os olhos como dois faróis avaliando possíveis alianças. A cidade, que vira muitos rostos em sua estrada, recebia Grace com a mistura de bom acolhimento e cautela que só quem conhece a dureza da terra sabe impor. Um episódio pequeno e imediato marcou Mason naquele outono. Uma criança doente que ninguém reconhecia mais por febre foi trazida à porta da estalagem. A família, simples e sem posses, chamava a graça do médico, Doc Miller. Mas foi Grace quem se ajoelhou, bateu a mão nas costas do menino, murmurou palavras de conforto e administrou um xarope com mãos que aprendeu a medir em livros. Mason ficou à distância, observando, sentindo um desconforto próximo ao ciúme, não de propriedade. Ele não sentia que a cidade fosse dele no sentido de quem detém posse, mas de memória. Abigail costumava curar crianças com compressas e ensinar canções, e ver outra mulher, com mãos firmes e boca prática, tocando os mesmos lençóis era como atravessar um espelho. Depois daquela tarde, Grace passou a frequentar a sala que escolhera. Abriu-se um quadro negro, 2 tábuas, bancos improvisados. As crianças, curiosas como pássaros famintos, vinham com cadernos improvisados em lombos de madeira. As sílabas primeiro, depois as palavras, depois pequenas histórias. Em certa tarde, Mason foi até a cidade para ajustar a vedação de um corrimão na cadeia do búfalo. Ao passar pela pequena porta da sala onde Grace ensinava, ouviu uma voz que declamava: "A calçada tem pedras, mas a escola tem portas." Era uma mistura de riso infantil e compasso. E Mason, inadvertidamente, espiou pela janela e viu a professora de costas, delineando letras com giz, os cabelos presos, o chale caído sobre os ombros. Entre os alunos, uma garotinha com tranças olhava para a lousa com devoção. Mason sentiu algo amolecer, não quebrar, como se uma corda tensa de repente permitisse uma nota mais baixa. A cidade, porém, tem seus ritmos próprios. Numa manhã de vento que cortava a face, chegaram notícias de um assalto à diligência vinda de uma cidade para o leste. Uma carga de mercadorias que fazia falta a várias mercearias, levada por homens que desapareceram na trilha do deserto. Jenkins e seus comparsas foram nomeados por quem vira sombras na noite. O rumor corria como pólvora. Alguns disseram ter ouvido risos, outros viram destroços no meio do caminho. Mason, que evitava julgar e se manter distante, foi chamado pelo xerife. "Precisamos de quem conhece trilhas", Tom Blackwell disse direto, com aquela autoridade de quem governa pouco, mas conhece as consequências. "Você cavalgou por onde esses ladrões passaram. Queremos que siga o rastro." Hector encolheu os ombros. Maria torceu a boca em preocupação. Mason sabia que, ao aceitar, não estaria apenas ajudando a cidade, estaria expondo-se a um mundo que ele tentava manter à distância. Mas havia o dever. Havia algo como tradição entre vaqueiros. Seguir um rastro significa dar nome ao que foi tirado, devolver ordem ao caos. E ainda que suas mãos tremessem às vezes na solidão da noite, nas trilhas ele era preciso. Um homem de instintos e mapas gravados na pele. "Vão ao norte pelo arroio de Harper", Tom disse. Encontraram uma trilha de ferraduras mal lavrada. Se alguém vai atrás deles, é bom ter aquele que lê o chão. Mason não prometeu mais do que podia dar. Aceitou. Foi na manhã seguinte, com o sol ainda baixando sua claridade, que partiu acompanhado, não por vaqueiros, mas por civis que queriam ver alguma justiça. Entre eles, viu James Wilkins, que afiançou com ar esperançoso. Recuperar mercadorias seria recuperar reputação. Grace não fez parte do grupo. Seu lugar era a escola, as crianças e, para ela, a estrada que levava a saber adiante. A perseguição começou com o silêncio e uma curva quase sagrada. Rastros de cavalo que atravessavam lama, uma marca de arrasto que levou até uma clareira. Mason ajoelhou-se, estudou a areia com a veemência de um leitor de sinais. Havia riqueza de detalhes. Fios de lã, presos a um espinho, um pedaço de pano vermelho, o flanco de um cavalo que havia coçado. Sinais como letras formando uma sentença. Ele conduziu o grupo com passos calculados, olhos no chão, pulmões abertos ao cheiro do vento que carregava também sinais. A trilha os levou até um ponto onde o mato tinha sido batido, e lá alguém havia acendido um fogo recentemente. "Eles passaram ontem à noite", Mason falou, e ninguém duvidou.
Habituado a ouvir sua voz em tom baixo, que parecia dispensar adjetivos, o grupo ergueu a cabeça para consultar o horizonte. Apesar do objetivo prático, algo o puxava de volta à cidade. Uma curiosidade que ele não admitia era saber se Grace, entre lições e concertos, encontrara em algum canto documentos ou memórias sobre Abigail. Rumores pequenos circulavam, uma antiga lista de professores, uma ata da igreja, onde o nome de Abigail aparecera anos atrás. Mason mantinha dentro de si a fé de que o passado merecia respeito, que o nome de sua mulher devia permanecer imaculado e não ser usado como ponte para um novo afeto. Ainda assim, a ideia de Grace encontrando aquilo e devolvendo como quem redescobre um retrato esquecido o mexia. Quando retornou ao rancho depois de horas de busca que resultaram em poucos rastros e nenhuma captura, a noite já caía em sombras alongadas. O rancho recebeu-o com o mesmo misto de abandono e acolhimento que sempre teve: a temperatura do ar, os músculos cansados, o som distante de gado mastigando. Mason acendeu um lampião e abriu a caixa de madeira onde guardava o diário e alguns livros que Abigail tanto estimara. Tocou as páginas com reverência quase religiosa. Maior que a vontade de preservar era o medo. Medo de que alguém, ao tocar aquele passado, o transformasse. Por isso, quando na manhã seguinte ouviu que a professora havia ido à prefeitura e que algo estranho tinha sido descoberto entre arquivos esquecidos, sentiu o corpo inteiro encolher e alargar ao mesmo tempo. Grace aparecera na prefeitura com a coragem de quem leva ordem à confusão. Havia entre os papéis uma folha solta, amarelada pelo tempo, onde constava o nome de Abigail Ellis como professora itinerante em uma lista de 1857. Era um registro curto, sem floreios, locais visitados, datas, notas breves. Para Grace, foi como encontrar uma pedra numa trilha. Não tinha consciência do terremoto que poderia causar no coração de outro homem. Olhe só, Grace disse à senhora que arquivava livros, com o brilho de quem encontra uma peça que completa um quebra-cabeça. Esse nome, Abigail Ellis. Ela esteve aqui. Ela deixou um registro. Parece que a escola na colina foi ideia dela também. A revelação correu como fio solto pela cidade. O nome de Abigail, escrito à caneta tremida, trouxe à superfície memórias que Mason pensara serem só suas. A notícia bateu na porta do rancho como uma batida de chuva inesperada. Alguém sabia. E não apenas isso. Alguém reconhecia seu valor. Mason, ao ouvir, sentiu o peito apertar de formas que não conseguia nomear. Não ciúme, não raiva, apenas a confusão de alguém que se orgulha e chora ao mesmo tempo. Naquela tarde, sem que mais ninguém soubesse, Mason cavalgou até a entrada da cidade. Observou Grace de longe, inclinada sobre papéis na mesa da prefeitura, o rosto iluminado pela luz que entrava pela janela. Ela não percebeu a presença dele. Ele respirou fundo e, por um momento, pensou em não interferir. Pensou também em esconder o feito, guardar o registro de Abigail só para si, como quem não quer dividir um tesouro que alimenta a saudade. Mas havia outra via, permitir que Abigail existisse na memória de todos, não como pedra tumular, mas como semente. E foi isso que Mason começou a perceber, quase imperceptivelmente. Resguardar não significava isolar. Ao olhar para Grace, que citava, com olhos curiosos, a trajetória de uma mulher que viera antes, Mason entendeu que havia, talvez, espaço para que a memória de Abigail coexistisse com o que ainda poderia florescer. Não era um pensamento lido em alto. Era uma percepção que se dava entre um respirar e outro, nas frestas que o rancho sempre teve entre madeira e vento. Ele voltou para casa naquela noite diferente. O carvalho parecia mais alto, como se tivesse escutado conversas remotas. O retrato de Abigail, à luz do lampião, deu um brilho suave. Mason colocou a mão sobre a caixa de madeira e, por um segundo, deixou que a dor e o conforto ficassem juntos, sem que um eliminasse o outro. Havia trabalho a fazer no amanhã e, nas próximas horas, uma inquietação que ele não soubera antes. A possibilidade de que a lembrança de alguém pudesse, ao se abrir ao público, torná-la mais viva e menos dolorida. Na manhã seguinte, a cidade acordou com um rumor novo. Grace organizaria uma pequena reunião para apresentar suas intenções de estabelecer uma escola permanente. A notícia atraiu gente como as abelhas seguem o mel.
curiosidade, apoio e também aquele olhar crítico que a roça reserva para novidades. Mason, relutante, foi convidado por Tom e por Hector a comparecer. Não por festiva curiosidade, mas porque sua presença, discreta, trazia legitimidade a qualquer empreendimento que a cidade quisesse ver prosperar. Quando se aproximou da varanda onde Grace falaria, notou que ela segurava, entre as mãos, uma folha amarelada. Aqui mencionara Abigail. Seus olhos, ao encontrarem os de Mason, não carregaram nada além de convicção. Ela leu em voz alta um trecho do registro. Abigail Ellis, itinerante, lançou sementes de leitura nas fazendas do sul. E ao falar, deu àquela mulher, cuja existência Mason guardara como segredo e relicário, uma voz que atravessava o tempo. Mason ouviu as palavras como se fossem marteladas em sua própria cerca, firmes, ritmadas, definitivamente públicas. A ideia de Abigail como parte de uma história coletiva mexeu em algo que ele havia enterrado para proteger. Não era que perderia a memória, era que agora teria que dividir o amor da lembrança com outros. A princípio, isso doeu, mas, pouco a pouco, uma estranha sensação se enraizava. Não era menos, poderia ser mais. Se a cidade conhecia Abigail, se as crianças conheciam o nome de uma mulher que ensinara, talvez o que ele nutria por ela ficasse mais doce, menos ácido. Ao fim daquele encontro, enquanto as pessoas se dispersavam com conversas cheias de planos e promessas, Mason caminhou até a borda da praça. Grace estava junto à lousa que trouxera, guardando o giz. Ele parou diante dela, de chapéu na mão, e não disse nada por um bom tempo. A ausência de palavras entre eles era espessa, mas não hostil. Era um espaço que poderia ser ocupado por coisas simples. Um pedido de ajuda, um convite para construir uma escola no rancho, uma oferta de lenha para as noites frias. Achei que vem do tipo que foge de multidões. Grace falou por fim, direta, como se lesse em sua postura mais do que em sua presença. Mas alguns homens também sabem que a comunidade precisa de mãos. Mason ergueu os olhos. A geografia do rosto dela revelou uma curiosidade mais incisiva do que qualquer acusação. Ele respondeu, com a mesma concisão que o definia. Alguns homens também sabem que precisam de silêncio para lembrar. Houve um silêncio que desta vez não feriu. Foi apenas o reconhecimento de dois destinos que por ora se tocavam. Mason voltou para o rancho com a ideia plantada, mas sem manifesto. Ela crescia como semente que precisa de solo e tempo. Ao anoitecer, passou pela lápide de Abigail, puxou a unha por sobre a letra e, em voz baixa que só o carvalho deve ter ouvido, murmurou mais para si do que para o vento. Não é que prometi nunca amar, prometi que seria fiel. A fidelidade não é uma prisão se a memória é alimento. E naquela noite, embora não o soubesse em palavras, Mason deu o primeiro passo de uma longa travessia. Deixou espaço para que outra presença pudesse entrar no circuito da vida sem apagar a figura gravada em pedra. Ainda havia, é claro, muitas estradas a percorrer, ladrões a enfrentar, provas de caráter, festas que revelariam fragilidades e alegrias. E havia, acima de tudo, uma leve dúvida que se instalará como aguardando a próxima estação, se a lembrança de Abigail poderia coexistir, plena e honrada, com uma outra forma de afeto que Grace anunciava ao tocar em papéis e crianças. Quando a lua, alta e pálida, subiu sobre o rancho, Mason acendeu o lampião e sentou-se à mesa. Pegou a pequena caixa de madeira e abriu-a. Entre as páginas amareladas, um bilhete caiu. Manos de Abigail, para quem vier depois, dizia, em letra miúda. Mason leu e relê, olhos úmidos, e pela primeira vez em muito tempo, deixou que a saudade fosse menos um peso e mais um mapa. Havia um caminho à frente, e alguém lá fora caminhava com as ferramentas de ensinar. Talvez, pensou ele, o juramento enterrado sob o carvalho não demandasse anulação, mas reinterpretação. Na manhã seguinte, a notícia de que Grace encontrara as anotações de Abigail e desejava reconstruir o itinerário de ensino chegou até os ouvidos de Jenkins, que, sentado à sombra de um salão, escutou e franziu o senho. Homens como Jenkins não viviam de livros. Viviam de aproveitar as rotas de mercadorias e da invisibilidade que o solo lhes concedia. A presença de uma professora que reunia gente era uma ameaça a negócios que prosperavam no anonimato. Enquanto isso, Mason selava a cela e, por cima de tudo, sentia o peso leve de uma decisão que ainda não sabia como nomear.
O rancho o chamava, as crianças, a cidade, os ladrões, e no meio disso tudo, uma professora que chegara com o vento e a calma de quem carrega mapas. Ele não havia quebrado o juramento, apenas pela primeira vez permitira que outra mão tocasse, sem ferir, o que ele guardava como sagrado. E assim, com o coração dividido entre pedra e terra arável, Mason partiu novamente pela trilha, sem saber que aqueles passos o levariam, inevitavelmente, a confrontos, alegrias e despedidas que teriam, em comum, o dom de transformar. Partiu novamente pela trilha, com o rancho se afastando atrás dos galopes e o carvalho ficando menor no horizonte. O vento trazia o cheiro da terra revolvida e, com ele, uma estranha mistura de dever e promessa. Antes de seguir adiante, porque esta história merece que você veja o que acontece até o fim, fica comigo por mais um pouco. A perseguição a Jenkins e seus homens não foi um duelo cinematográfico. Foi uma lição de paciência e de leitura do mundo que Mason aprendera desde jovem. Ele seguia os sinais com olhos que tinham memória física. Onde a erva fora amassada, onde um casaco fora esquecido num arbusto, a inclinação sutil de um galho que marcara a passagem apressada. Havia ardósia de pegadas que falavam de peso, pressa e medo. O grupo que o acompanhava, um punhado de cidadãos, 2 fazendeiros e um rapaz que sonhava ser pistoleiro, andava às suas costas como se transportasse a própria cidade em silêncio. Encontraram os ladrões perto de uma antiga eira, num recanto onde troncos deixavam sombra e o solo guardava silêncio. Jenkins, um homem com cara de quem tinha decidido muito cedo que o mundo lhe devia algo, foi surpreendido enquanto retirava mercadorias de um saco. Ele e os outros não ofereceram luta. Estavam cansados, sujos, com olhos que calcularam hipóteses e perceberam que aquela trilha tinha nome: Mason Ellis. Entreguem as mercadorias, Mason disse, tão curto quanto suas promessas. Não havia ódio na voz, havia prática. Havia também um reconhecimento vinda dos olhos dele de que esses homens eram peças de uma geografia mais ampla: miséria, oportunidade e a lei do mais oportuno. Ele preferia capturar do que punir com punhaladas. Tom organizou a escolta de volta. Não houve cenas de espetáculo. Jenkins foi acorrentado com a mesma calma com que se arrumam arreios. Nas tavernas, olhos circulavam e as bocas comentavam. Mason deu conta. Mas mais do que o louvor público, o que o ficou marcado foi a cara de Grace quando soube. Ela não aplaudiu o homem que havia pegado ladrões. Sorriu, como quem reconhece um amigo que faz seu trabalho bem feito. Para Mason, a aprovação dela pesava mais que a de qualquer salão. A captura trouxe consequências práticas, mercadorias devolvidas, reputações salvadas, um alívio firme no humor da cidade. Veio também, com o reconhecimento, um novo convite para integrar-se a certas decisões comunitárias, concertos de cercas, reuniões para definir rotas de diligência, a forma de ajudar famílias que perdiam subsistência quando os saques lhes levavam a farinha. Mason aceitou participar não por busca de glória, mas porque compreendera, de novo, que sua solidez podia ser útil para além dos limites do rancho. Grace e Mason começaram a trocar favores que não exigiam palavras grandes. Ela pedia madeira para construir um estrado na sala de aula. Ele mandava Hector com uma carreta. Ela pedia que alguém lesse em voz alta um trecho de um jornal para as crianças. Ele, num gesto raro de sociabilidade, foi. As interações eram pequenas, repetidas, como costura de uma manta. Aos poucos, pontos se formavam e resistiam ao frio. Numa tarde de geada, Grace recebeu de Mason num pacote simples, um marcador de livros em couro com as iniciais de Abigail gravadas sumariamente. AE. E um pequeno bilhete, para as páginas que você vai abrir. Não se tratava de consentir a uma intimidade imediata, era um reconhecimento prático. Mason compreendera que alfabetos e cordões haviam pertencido a Abigail e, por isso, queria que aquilo continuasse em uso. Grace segurou o marcador como segura um mapa que orienta uma viagem. Não perguntou demais. A sua resposta foi um gesto. Levou o marcador para a sala, mostrou às crianças e explicou que eram marcas de quem amava livros. Havia no intercâmbio de objetos uma maneira delicada de não trair o passado. Mason guardava o retrato de Abigail em lugar de honra, e quando Grace sugeriu nomear a escola Abigail Ellis, ele concordou com voz baixa.
Para ele, tornar o nome público significava que aquela mulher que ensinara antes não seria apenas um relicário privado, seria um legado vivo. A proposta de Grace foi aceita pela comunidade com emoção. Assinaram um quadro com tinta caseira, misturando o orgulho com a reverência de quem reconhece as raízes. Os dias se sucederam em uma cadência de tarefas e de descobertas. Mason, que durante anos encontrara identidade no trabalho bruto de animais e cercas, começou a descobrir outra forma de trabalho que não diminuía a sua masculinidade. Ensinar. Não alfabetizar com letras, mas ensinar crianças a montar no cavalo sem medo, a segurar rédeas, a cuidar de um potro. Ele encontrou nessas lições uma satisfação serena. Uma continuidade do serviço que aprendera com sua esposa. Preservar. Grace, por sua vez, ganhou no rancho um espaço para improvisar métodos. Mesas na varanda, leituras ao redor de uma lamparina, um quadro improvisado num celeiro quando o inverno apertava. O inverno foi manso, mas trouxe noites que demandavam calor humano. Numa dessas noites, depois de um dia inteiro consertando cercas, Mason aceitou o convite de Grace para jantar na casa onde ela se hospedava temporariamente. Uma simpática moradora cedeu o quarto por um preço modesto. O jantar foi simples: sopas robustas, pão e conservas. O diálogo fluiu em surdina. Não eram palavras grandes, mas havia uma corrente de confidência que começou a se formar. Você nunca me disse por que decidiu ensinar, Mason falou, em um momento em que a conversa havia se tornado apenas 2 ou 3 fios de luz entre as taças. Grace limpou a colher, pensou e respondeu sem teatralidade. Porque vi que as pessoas se perdiam sem letras. Porque aprendi que um nome escrito não se esquece tão fácil. E porque alguém precisa mostrar que o mundo vale o esforço de aprender a ler. Mason ouviu aquilo como se fosse um argumento íntimo de alguém que escolhe partilhar vida. Não perguntou por que Grace devia ir tão longe sozinha. Mais importante para ele era que havia sentido e firmeza. Ele se lembrou de Abigail a cada palavra dita sobre ensino, e não como rivalidade, mas como eco de um sonho que começava a se multiplicar. A cidade passou por uma festa de colheita que serviu de portal para o que viria depois. Havia música com violão e um tambor, um banquete modesto e a mesa comunitária onde se depositavam frascos de compotas e cestas de maçãs. Grace organizou uma pequena apresentação das crianças. Leram cartas, cantaram e mostraram desenhos. Quando as crianças citaram o nome de Abigail durante uma canção, Mason sentiu que sua promessa, aquela que nascera no silêncio, se transformava. Não era traição homenagear alguém que ensinara, era expansão do amor memoriado. A dança daquela noite foi calma e cheia de subtextos. Mason estava entre os que observavam, as mãos no bolso, como sempre. Grace, quando a música mudou para uma valsa suave trazida por um violonista, aproximou-se dele com um convite que não exigia palavras. Ele hesitou, mas aceitou. A dança foi um conjunto de passos que se encaixaram sem pressa. Mason sentiu nas costas dela a leve resistência e a firmeza de quem aprendeu a se manter no ritmo. Foram passos silenciosos, sem promessas apressadas. Ao final, a cidade aplaudiu com a discreta alegria de quem vê 2 rostos se permitirem uma proporção de ternura. O beijo que trocaram depois foi breve e mais lembrança do que possuidor. Não foi um rompimento com o passado, foi uma ponte cuidadosa. Mason segurou a face de Grace com mãos que conheciam dureza e afeto, e ela não recuou. O beijo foi principalmente a confirmação de uma possibilidade, que a memória de Abigail podia conviver com uma nova companhia, que os juramentos podiam ser reinterpretados como lealdades que cresciam em vez de se fecharem. A vida cotidiana continuou, e com ela pequenos acontecimentos que, somados, fizeram a diferença. Grace trouxe livros novos, um atlas pequeno, um compêndio de fábulas e um texto de geografia adaptado. Mason, em retorno, fez para ela uma caixa nova, menor que a caixa onde guardava o diário de Abigail, mas trabalhada com as mesmas ferramentas de cuidado. Gravou na tampa um símbolo simples, um carvalho com uma letra G. Grace recebeu o presente com surpresa. Dentro, colocou o marcador de couro e um pedaço de lápis, instrumentos para jornadas de letramento. Houve também dificuldades. Um inverno severo pôs o estaleiro de madeira em falta e uma doença levou uma criança por semanas a fio. Nesses momentos,
Grace mostrou que não era heroína encantada, era apenas humana, cansada, disposta e falível. Mason a observou com admiração nas horas em que ela intercedia no leito dos enfermos, bebendo chá agridoce, aplicando compressas e aconselhando família. A comunidade, que antes a olhara com curiosidade, passou a depender dela com gratidão. E Mason teve um sentimento novo, orgulho de tê-la por perto, embora ainda medisse esse orgulho contra os contornos da memória. A aproximação entre os dois tomou forma não em gestos grandiosos, mas em rotinas que se imbricaram. Grace passava tardes lendo em voz alta para Mason, enquanto ele remendava um arreio. Ela corrigia o ledger do rancho, ensinando-o a organizar melhor as contas. Mason, por sua vez, construiu bancos para a sala de aula, consertou o telhado da igreja onde as crianças se reuniam e, em noites de neblina, trouxe lenha à porta onde Grace morava. Eles eram parceiros em aquilo que exigia tempo e persistência. Quando a cidade decidiu montar uma peça para a celebração de Natal, Grace organizou as crianças. Havia fantoches, decorações feitas com penas e papel e uma narrativa simples que falava de generosidade e travessias. Mason, que no início pensara em não ir, porque festividades lhe pareciam armadilhas para um coração amarrado a um juramento, acabou cedendo. Hector e Maria insistiram, e ele cedeu por uma razão que parecia honrar Abigail: ver as crianças que agora traziam no peito o nome dela. A noite da peça foi gelada e luminosa. Lanternas pendiam das varas e as vozes das crianças enchiam o ar como cordas de um instrumento. Mason sentou-se ao fundo, onde a sombra lhe dava conforto, e observou. Grace comandava a montagem com calma e mão firme. Quando a apresentação terminou, houve um clamor de palmas e risos. Mason, movido por algo que ele próprio mal compreendia, aproximou-se. Ela o olhou com o rosto iluminado pela lamparina, e sem que ninguém percebesse, a música começou a tocar. Era uma melodia antiga, uma valsa que alguém aprendera em outra estação. Os passos se desenrolaram novamente, desta vez mais próximos, como se entre eles já não houvesse apenas educação e cuidado, mas a promessa de uma companhia que sustentava. O primeiro beijo público aconteceu depois, breve como uma palavra sussurrada ao ouvido do tempo. Não foi ostentoso, foi protetor e verdadeiro. Mason sentiu que ao tocar os lábios dela, não traía Abigail, mas assumia com clareza que a vida é casa de muitas estações. Grace, com olhos úmidos, falou. Sua fidelidade é grande, disse ela. E isso é o que mais admiro. Quero ser a companhia que respeita suas raízes. A reação de Mason não foi teatral. Ele se inclinou, tocou a lâmina do dedo na madeira do corrimão e respondeu. E eu quero ser homem suficiente para não apagar o que foi. O inverno foi cedendo passo a uma primavera lenta. Flores tímidas brotavam junto à cerca, e o rancho enchia-se de um barulho fino de vida. Grace recebeu cartas de familiares distantes que passaram a visitar com frequência. Mason notou que ela trazia consigo ideias de expandir a escola para novas comunidades, e junto com essa expansão, planos para uma pequena biblioteca comunitária. A cidade contribuiu com livros, e Mason contribuiu com tempo e força. Quando a biblioteca foi inaugurada, numa cerimônia singela, encontraram um jeito de colocar ali, em destaque, 2 livros que Abigail recebera, sobre geografia e investigação. Mason, sem ser grandioso, doou a caixa de madeira onde guardava os diários, não como oferenda, mas como entrega cuidadosa. Os pensamentos de Abigail agora serviriam a outras mãos. A proposta de casamento não chegou como uma exigência, nem como um rompante. Foi se formando em pequenos sinais. Mason trazendo agora frutas que ele plantara nos canteiros ao lado da casa de Grace. Grace deixando uma xícara na varanda do rancho com chumaços de chá. Uma noite em que Mason encontrou, na caixa de madeira, um bilhete novo, de Abigail, que dizia algo como: "Faze do nome uma sombra que acolhe." As palavras, antigas e suaves, pareceram permitir-lhe um novo capítulo. Ele entendeu que não precisava pagar para amar. Escolheu um fim de tarde para falar. O sol recuava em tons de ouro e caramelo e a brisa carregava cheiro de feno cortado. Mason levou Grace para o morro, onde o carvalho tombava sobre o túmulo de Abigail. Não havia plateia, apenas o som de grilos e o cacto raso de nuvens lentas.
Ele tirou do bolso uma pequena caixa de madeira que havia entalhado nas horas vagas, com paciência, dos mesmos gestos com que fizera as portas do celeiro. Dentro, além de um pedaço de tecido, havia um anel simples, uma argola de prata comprada na cidade e trabalhada em casa, com uma pequena inscrição que ele pronunciou antes mesmo de colocá-la no dedo dela. Quero construir uma casa onde a lembrança seja ponte e não muro. Casa comigo? Grace olhou para o anel, depois para o retrato de Abigail, depois para Mason. Havia tantas razões para hesitar, havia ao menos tantas para aceitar. Ela respondeu com a voz que havia mostrado tantas vezes na sala de aula e nas horas de doença. Não quero apagar seu passado, quero construir com ele. Aceitou, e o gesto foi ao mesmo tempo promessa e bênção para o que viria. Mason sentiu naquele instante que havia dado um passo que não traía sua palavra original, mas a honrava de modo distinto, fidelidade transformada em generosidade. O casamento foi simples e comunitário, como era desejável numa região onde tudo se partilhava. Realizaram-no na igreja da cidade, com a presença de Sheriff Tom, de Hector e Maria, de Doc Miller e de alguns vizinhos que trouxeram bolos e uma parceria silenciosa. O retrato de Abigail ocupou um lugar de honra, não como rival, mas como testemunha. Mason, ao declarar seus votos, falou de memória e de futuro. Não prometeu substituir, prometeu integrar. Jurei nunca mais amar, disse ele baixinho, como lembrança de sua primeira promessa. Hoje juro amar com memória, honrar quem ficou, cuidar de quem chega. Grace segurou as mãos dele, e os presentes souberam ali que aquilo era mais que cerimônia. Era um acordo com o tempo. Depois da festa, com as lanternas baixas e as vozes em murmurinho, caminharam até o rancho, onde a casa se encheu de mais risos, talheres e histórias. O retrato de Abigail observava, em sua moldura prateada, como quem testemunha a continuidade. Os anos que se seguiram foram costura, aulas que se expandiram, alunos que aprenderam a ler e escrever, um pequeno celeiro que se transformou em biblioteca e filhos que nasciam num tempo profundo. Não foi tudo perfeito. Houve noites de doença, colheitas perdidas, decisões difíceis sobre vender uma parte de terra para pagar uma dívida. Mas havia algo maior, uma família que se reerguia com trabalho e ternura. Os filhos, 2, uma menina e um menino, cresceram entre livros e arreios. Mason os ensinou a segurar rédeas com firmeza. Grace ensinou-os a segurar canetas com curiosidade. Em muitas tardes, depois do trabalho, sentavam-se na varanda. Mason lia um trecho de um diário antigo para seus filhos. Grace lia um conto para as meninas da vizinhança. A biblioteca do rancho afrouxou o preconceito e trouxe moradores de fazendas distantes para trocar ervilhas por páginas e histórias. A cidade passou a chamar a escola de Escola Abigail Ellis, com uma placa simples afixada na porta. A placa trouxe lágrimas a Mason quando a viu pela primeira vez. Não eram lágrimas de abandono, eram de gratidão. As visitas ao túmulo de Abigail continuaram, não em segredo, mas em ritual. Ao primeiro domingo de cada novembro, a família caminhava até o morro. Mason, agora com cabelos mais grisalhos nas têmporas, segurava a mão de Grace. As crianças corriam na relva, fazendo círculos como se desenhassem memórias. No túmulo, Mason deixava uma flor. Grace recitava o nome de Abigail para que as crianças o aprendessem. Havia ali um modo de ensinar que incluía respeito pela história. A caixa de madeira com os diários foi guardada em local onde o público podia consultá-la na biblioteca, e os bilhetes de Abigail se tornaram leituras que inspiravam outras mulheres a ensinar. Com o tempo, a comunidade mudou. Algumas famílias foram embora, outras chegaram. James Wilkins, que havia olhado com desconfiança no início, tornou-se parceiro nas feiras. Jenkins, o ladrão, cumpriu sua pena e, em rara volte-face, trabalhou anos depois como ajudante num curral, pagando de seu modo o preço por seus erros. A cidade acolheu porque reconheceu que o trabalho coletivo salva. Mason envelheceu sem perder a dureza do ofício, mas com uma suavidade que a ninguém escapava. Ele ainda ia às trilhas quando havia problemas. Ainda era procurado quando alguém precisava de um homem que lesse pegadas. Porém, agora, suas mãos também carimbavam livros com a marca do rancho, passando de pai a filho, um costume que não era só de comida, mas de leitura e mão a mão. Grace, sempre ativa, trouxe novas ideias.
a alfabetização de adultos, trocas de sementes com fazendas vizinhas, um pequeno grupo de mulheres que se reunia para costurar e trocar receitas. O rancho tornou-se um centro onde se misturava o trabalho da terra com o trabalho do espírito. Numa dessas voltas, quando Mason levou as crianças mais velhas ao carvalho para que elas entendessem as estações, ouviu uma delas perguntar, com o ardor próprio da juventude: "Papai, por que sentimos saudade de alguém que já não vive?" Mason olhou para o tronco robusto, para as letras gravadas no memorial e respondeu com a simplicidade que vinha de anos: "Saudade é a lembrança que ensina. É como colocar sementes na terra e confiar que elas floresçam de novo, só que de outro jeito." A resposta foi aceita como instrucional. As crianças, em vez de temer o silêncio, aprenderam a falar dos mortos como se falassem de antepassados que ainda plantavam. O final da história não veio como conclusão abrupta, mas como continuidade que rende frutos. Na manhã em que Mason levou o filho mais velho para ajudar na cidade e o menino trouxe um livro que encontrara na biblioteca, o pai sorriu, satisfeito. Havia a certeza de que a vida, mesmo depois da perda, podia ser fértil. O rancho agora tinha ruídos de infância e passos, um quadro negro com letras riscadas e um banco onde moradores liam de tarde. O retrato de Abigail continuava a morar na sala de visitas, cercado de flores e memórias. Era um lugar onde o passado e o presente conversavam, sem disputar campo. Numa tarde dourada, a família inteira foi ao morro. As crianças correram, plantaram flores ao redor do túmulo e, com a ajuda da mãe, deixaram ali um livro infantil. Mason encostou-se ao carvalho, sentindo a textura da casca sob a mão. Grace passou o braço em torno dele, e juntos ficaram um longo tempo em silêncio. O vento trazia pequenas notas de cotidiano, o relinchar ao longe, o som de uma roda na estrada. Foi nesse silêncio que Mason pensou na promessa que fizera tantos anos atrás, quando ainda estava de luto, com a pilha dos dias numa caixa. Ele havia prometido nunca mais amar. O que aprendera, no decorrer das estações, foi que promessas podem mudar sua forma sem perder o valor. Podem se desdobrar, podem se oferecer. Abigail, em seus diários, havia escrito uma vez sobre ensembros, uma palavra que não existia talvez, mas que significava juntar coisas boas, repartir. Mason sorriu ao lembrar disso. Ele agora sabia que amor e memória não são inimigos. São companhias que, bem cuidadas, ensinam como cultivar uma vida que reconhece perdas e acolhe chegadas. Ao descerem o morro, as crianças espalharam-se em risadas. Grace e Mason caminharam mais devagar, mãos entrelaçadas. Os anos haviam lapidado suas aspirações em formas práticas. Casa, escola, filhos, um nome mantido com honra. O juramento enterrado sob o carvalho continuava a existir, não como prisão, mas como testemunho de que o coração pode prender e soltar, lembrar e seguir. Mason não havia traído nada. Havia honrado. Se a sua história foi tocada por essa viagem de saudade, recomeço e lembrança, compartilhe com alguém que precisa ouvir que o amor às vezes chega quando menos se espera e que ele pode conviver com o passado. Se inscreva para mais histórias sobre recomeços, raízes e ternura.